Fala meus amigos do canal Tech Lithium, tudo beleza? Pessoal, eu quero passar alguns macetes aí para vocês a respeito do balanceamento da sua bateria antes da montagem do sistema de BMS. Pessoal, isso aqui é extremamente importante que vocês façam antes da montagem final aí do seu pack para garantir que todos os S, todas as células estejam sempre com a mesma tensão de trabalho, seja 4 volts, 4.10 ou 4,20 volts, que é a tensão de corte. Então é extremamente necessário que você faça esse processo para garantir que a sua BMS não tenha tanto trabalho para fazer a parte de equalização dos S, né? Deixar todos com a mesma tensão. Pessoal, se você tiver um S aqui que esteja um pouco abaixo da tensão nominal, seja aí 500 mV de diferença, a sua BMS vai levar muito tempo para fazer esse processo de equalização, pode levar até dias. Se o pack for muito grande, num caso como este daqui, pode ser que ela nem dê conta de fazer o balanceamento. Então sempre é interessante que você faça esse procedimento para garantir que a sua BMS não vai sofrer tanto aí para fazer essa parte do balanceamento e consequentemente você vai ter uma eficiência energética maior. Por que, pessoal, eficiência energética maior? Supomos que um S desse daqui esteja aí com 1 volt de diferença para os outros. A sua BMS vai detectar a que tiver com tensão mais baixa ou próxima à tensão de corte e vai fazer o desligamento do seu pack de baterias. Então, se essa daqui estiver com 2,8 volts e o restante com 3 volts, por exemplo, 3.2, você vai ter uma perda energética muito grande aí, porque você poderia aproveitar mais os outros S, porém esse que está com a tensão mais baixa vai fazer com que a sua BMS entre em proteção. Então ela vai levar bastante tempo aí para fazer a parte de equalização em um banco como este, que é bem grande. Então, pessoal, eu vejo bastante gente aí fazendo os packs de baterias monstruosos, até maior que esse daqui, colocando BMS monstruosa também. Galera, vocês têm que dimensionar a sua BMS de acordo com o seu consumo. Então não adianta você montar um pack aí de 20 amperes, por exemplo, e colocar uma BMS de 100 amperes, sendo que o seu consumo é 15 amperes. Então sempre faça o dimensionamento correto da sua BMS de acordo com o seu consumo. Por exemplo, essa daqui é uma bateria de 44 amperes. Se o meu consumo fosse 20 amperes, por exemplo, você vai colocar uma BMS de 20 amperes. Por quê, galera? Digamos que você tem um curto-circuito no sistema, seja no seu inversor de energia solar, seja no seu controlador da sua bike elétrica, ou enfim, no circuito elétrico da carga que você está utilizando. A sua BMS vai funcionar como um disjuntor, certo? A gente tem um chaveamento do polo negativo, então ela vai funcionar como um disjuntor. Se você sobredimensionar esse disjuntor, no caso a BMS, ela não vai funcionar corretamente, no caso ela não vai desarmar corretamente em caso de um curto-circuito, podendo entrar em combustão os cabos elétricos ou até mesmo a sua bateria, porque a tensão, a corrente ali vai ser muito alta. Então você sempre tem que fazer o dimensionamento da sua BMS de acordo com o seu consumo. Não adianta também, pessoal, colocar uma BMS grande achando que o balanceamento vai ser mais eficaz do que um balanceamento da BMS pequena. A diferença aqui, pessoal, a única coisa que a gente tem de diferença aqui da BMS grande para pequena é a quantidade de MOSFETs aqui dentro. Então, quanto maior a corrente de trabalho, no caso essa de 100 amperes, maior vai ser a quantidade de MOSFET para dar conta, né, de fazer o chaveamento do polo negativo. Então, a única coisa que muda de uma BMS para outra é essa daí. O sistema de balanceamento, o sistema de proteção é a mesma coisa. Tanto essa quanto essa são 35 mA, tá? É uma característica das BMS da DALI que a grande maioria trabalha entre 35 e 55 mA de balanceamento. Então, em um pack muito grande, isso é muito pouco. De acordo com a capacidade da sua bateria, se ela for muito grande, no caso como essa daqui, é interessante que você faça a utilização aí de um sistema de balanceamento ativo. A gente tem no mercado aí as plaquinhas que você vai conectar junto aqui na parte do balanceamento da sua BMS, vai fazer a ligação em paralelo. E você tem correntes aí de 1 a 8 amperes. Então isso é uma beleza para você colocar no seu pack maior, né, com a capacidade maior, que você vai ter um balanceamento aí mais eficaz dos seus S. Então assim, pessoal, a única coisa que vai mudar dessa daqui então para essa daqui é a quantidade de MOSFET, o balanceamento é o mesmo. Então em baterias grandes aí você tem que fazer o uso do sistema de balanceamento ativo. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu quero colocar em questão também, aqui eu usei células diferentes uma das outras, então você pode ver aqui, essas aqui são células da Sanyo, essas aqui são células da BAC. Só que assim, pessoal, para você fazer a utilização desse tipo de configuração aqui, né, misturando células, é interessante que você faça o teste de todas elas primeiro, antes de fazer a utilização do seu pack.
e leve 2 pontos em consideração: resistência interna e capacidade de armazenamento. A gente também tem uma outra questão aqui, que é a capacidade de descarga delas, C, né, no caso, mas esse aí vai ser assunto para outro vídeo. Então, assim, os dois principais, resistência interna e a corrente de trabalho dela, né? No caso aqui estão todas com a mesma corrente de trabalho, com a mesma capacidade de 2,2 amperes. E a resistência interna, aqui a gente tem uma diferença de apenas 10 milhões de um conjunto para o outro. Então, está tranquilo para utilizar. Não é interessante você utilizar uma célula, por exemplo, de 30 milhões e outra de 80 milhões. Porque quanto maior a resistência interna, menor vai ser a capacidade dela fornecer corrente durante o uso. Então esse ponto aí tem que levar bastante em consideração. E tem outro detalhe também, pessoal: se você tiver uma resistência interna muito elevada, acima do normal aí, você vai ter um dreno dentro do seu pack de baterias, ou seja, você vai ter um consumo dentro do seu próprio banco de baterias. A célula que tiver com a resistência interna maior, ela vai acabar drenando das outras que estão ao seu redor para se manter carregada. Isso daí é um problema muito grande, porque pode levar a aquecimento e, consequentemente, até a combustão. Beleza, pessoal? Então é extremamente legal que vocês façam esse processo aí, é muito bacana que vocês façam um processo de equalização. Lembrando que a equalização do seu banco de baterias do sistema de energia solar não ocorre, tá? A BMS vai sempre fazer esse processo, então o seu controlador de carga não pode estar na função de equalização, porque as baterias de chumbo funcionam de outra maneira. Aqui a gente tem 6 vasos, né? São 6 vasos de 2 volts, totalizando 12 volts. Então aqui a gente tem uma tolerância. Essa bateria aqui, por exemplo, pode fazer a equalização aí a 15 volts. Isso já não acontece na bateria de lítio, né? A tensão de corte dela é 4,2 por célula. Então se você acabar levantando aí a tensão, ela pode acabar entrando em combustão também. Então no seu controlador de carga, jamais deixem a função de equalização em funcionamento. Você vai definir lá no seu controlador, de acordo com a sua configuração, somente a tensão de corte final, né, da bateria. A equalização é feita pela BMS e ela não levanta a tensão, né? Ao contrário do que acontece nas baterias de chumbo, que a gente tem um aumento de tensão e uma diminuição da corrente de trabalho. Isso já então não acontece aqui nessa bateria. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Foi um videozinho rápido só para explicar um pouquinho para vocês a respeito do sistema de balanceamento. Beleza, galera? Se gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos!